lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, discutimos sobre direitos humanos e políticas públicas em defesa das mulheres. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Ballroom é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, que veio, dos fundamentos do hip hop, mas como ele nasce a partir de pessoas LGBTs, ele nasce a partir de corpos LGBTs que dentro do hip hop haviam, enfim, não disputas, mas outras vivências, outras experiências, né? E é um movimento de dança e de performance, onde corpos negros foi criado por pessoas negras, onde esses corpos eles performam o imaginário. Cria imaginários que a gente não tem acesso no real, né? A gente cria um novo mundo ali, esteticamente, na dança, e é um espaço de acolhimento também. Dentro da Ballroom, nós temos as casas, né? Dentro dessas casas tem as mães, os pais, os filhos, as princesas, as imperatrizes. E é um novo mundo, é um mundo criado por nós, para nós, pessoas negras LGBTs, que sentimos a necessidade de refazer o imaginário do que é belo, indo contra todo esse mundo que nos coloca como feios, né? Como fracos e sem beleza, sem poder. Isso é a Ballroom. Estou há 2 anos na Ballroom. Entrei na Ballroom na Casa Matagal, que ela já se desfez. Hoje eu faço parte da Casa Conda, que foi uma semente da Matagal. E dentro da Ballroom eu me encontrei como performer, me encontrei como eu sempre falo, né? Sempre fui uma criança muito imaginativa, muito pra frente, muito gaiatinha, né? E sempre estava dentro de casa com saltos e me enrolava com lençóis, né? Sempre falo isso porque dentro da Ballroom é como se eu voltasse para esse exato momento onde eu brilhava, onde eu era vista, onde eu era aplaudida e onde eu tenho dentro da Ballroom essa família, essa comunidade que compartilha dessa vivência de necessidade de construir esse espaço de protagonismo, né? Protagonismo e beleza e resistência também. Há uma tentativa direta, há uma tentativa induzida, né? Uma tentativa induzida para que as pessoas não entendam o que é o racismo ambiental e assim também não combatam, né? Não batam de frente. E eu acho que um exemplo que a gente pode trazer, né? Que durante esses últimos anos a gente tem a época da seca, né? E das fumaças, das queimadas também. E cotidianamente eu acredito que esse tema do racismo ambiental se levantou dentro das próprias comunidades e periferias de Manaus,
porque eram essas pessoas que mais sofriam, né? As pessoas idosas, as pessoas idosas que não deixam de trabalhar, né? A periferia ela não para. Então, nesses últimos casos das queimadas, das fumaças, onde o ar ficou insalubre primeiro no norte, né? Então a gente estava vivendo esse início de uma chamada nacional para essa emergência, né? Bom, eu assim sou a prova, né, material de que a educação transforma vidas, né? Eu fui a primeira da minha família a cursar a graduação, né? Eu fiz pedagogia na Universidade Estadual de Mato Grosso e isso mudou completamente a minha vida. Como eu falei no início, a minha família é uma família que sempre passou por muitas dificuldades financeiras, né? Estudar em uma universidade pública, me tornar professora, mudou a minha vida. E todo esse processo, né, de militância na educação, de passar pela formação escolar, depois pela formação acadêmica, me fez ter outros olhares sobre várias situações que envolvem a nossa sociedade, que envolvem as minorias, né, que somadas são maioria, que, portanto, tem um peso muito forte. Mas a educação me abriu os olhos para ver essas mazelas, para ver as desigualdades sociais. E hoje eu percebo que todas as nossas pautas caras, né, que nós estamos na luta por elas, elas podem ser fortemente influenciadas pela educação. Isso vale para o racismo, isso vale para a homofobia, isso vale para a misoginia, para o machismo, para a violência contra a mulher, que é uma pauta caríssima para nós. A educação ela tem a capacidade de transformar todas essas realidades. E por isso que para nós é muito importante a nossa atuação na educação, por isso que para nós é tão importante a valorização especialmente das professoras, né? Porque nós sabemos que as mulheres que acumulam funções aí, historicamente, elas acabam tendo maior dificuldade de desempenhar os seus papéis, mas são elas também que têm um olhar mais sensível, por isso que as professoras têm um papel fundamental. O olhar de uma professora para uma criança que está vulnerável, para um estudante que está vulnerável, é um olhar muito mais, nada contra, né? Nós estamos numa disputa aqui entre homens e mulheres, mas é um olhar muito mais sensível a essas dores, né? É um olhar de mãe, é um olhar de pessoa que acolhe, de pessoa que tem maior sensibilidade, que tem um olhar social de um todo, né? Então, por isso a importância. E penso que falta para nós darmos mais visibilidade à capacidade transformadora dessas mulheres atuando na educação, dessas mulheres educadoras. Então, nós precisamos cada vez mais dar visibilidade, cada vez mais cobrar os direitos, cada vez mais cobrar uma coisa que, infelizmente, no governo anterior, no governo federal anterior, nós tivemos um retrocesso muito grande na valorização dos professores. Nós tivemos um processo intencional e planejado de desvalorização, de desrespeito, né, de desvalorização não só financeira, como social também. Então, isso é uma coisa que nós precisamos agora inverter. Tudo aquilo que nós tivemos de perda, né, para os educadores e educadoras, em especial as educadoras, nós precisamos agora potencializar tanto o ganho financeiro quanto o respeito da sociedade, né? Nós tivemos um processo muito grande, intencional, de desvalorização, de desrespeito aos profissionais da educação, e agora nós precisamos reverter isso, né? E é uma tarefa que não é tão simples. E, de novo, a educação pode cumprir um papel fundamental nessa mudança de cultura das educadoras. A vida, ela não é acessível. As relações humanas não são acessíveis. Quando a gente fala em capacitismo, a gente associa muito as pessoas com deficiência. Capacitismo, na verdade, Márcia Tiburi, eu acho que ela definiu muito bem. Capacitismo é quando um corpo ele não se enquadra no projeto dominante, no modo de produção e na sociedade. Né? Foi assim com os indígenas, era um corpo que não servia ao trabalho quando esse país foi ocupado, né, pelos que vinham de fora para dentro e disseram que o corpo, o modo de ser, de viver dos indígenas não servia. Os negros que vieram de fora, né, os escravizados, também eles precisavam o tempo inteiro provar que aquele corpo ele era útil para ele poder ser considerado instrumento de trabalho. Mas o capacitismo, hoje, com a questão da raça, tem uma relação direta. E com as pessoas com deficiência não é diferente. Né? Nós temos uma vida em sociedade que ela é muito perversa para com as pessoas com deficiência.
todos os dias nós temos que acordar e reiniciar, enfrentar tudo do zero. É o transporte público que passa 10 ônibus e apenas um com a plataforma acessível funcionando. São o ir e vir, a calçada, a rua, que não está preparada, cheia de empecilhos, cheia de impedimentos para que a gente circule livremente. É a arte, o esporte, que não está pronto para receber a pessoa com deficiência. É, é a vida, é o amor, é toda uma estética cultural que nos coloca na condição de cidadãs e cidadãos de segunda categoria. Né? O tempo inteiro, né, o poder público, as três esferas, e aí eu estou falando poder público de um modo geral, insistentemente coloca impedimentos para que a gente é, se convença de que a vida foi feita para alguns, né? Se convença de que o território, a cidade, né, não está pronto para nos receber. Então, essa questão da acessibilidade, né, na política brasileira, e aí eu vou pegar a parte mais política institucional, se a gente for pensar política representativa, essa também, o tempo inteiro, ela é impeditiva para a pessoa com deficiência. Né? O chegar até uma associação de moradores, a um sindicato, a uma organização não governamental, né? O direito de ir, de poder participar, a pessoa com deficiência é dado uma televisão e um quarto, para que elas, no máximo, elas possam ter ali um espaço de vida. Né? Isso, ao longo da história, vem se modificando. Eu quero fazer um destaque aqui. A partir da década de 80, as pessoas com deficiência foram às ruas muito motivadas pela mudança no Brasil, da conjuntura brasileira, e aí o presidente Lula tem um papel fundamental, né, na mudança de chave que esse país teve a partir da década de 80, de 79 para 80,
Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.